Em algumas partes do mundo, as pessoas ainda usam meios de transportes milenários. Ainda hoje, a grande maioria viaja a pé. O acesso ao transporte moderno é limitado. Na África, apenas uma pequena elite tem carro. Em muitos países do Sul, as redes rodoviárias estão em péssimas condições por falta de manutenção. Hoje, dos 600 milhões de carros do mundo, quase 500 milhões estão em países de primeiro mundo e 100 milhões em países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento não são altamente motorizados, mesmo que tenham engarrafamentos consideráveis. Mas é nos países em desenvolvimento que se esperam os maiores aumentos nos suprimentos de carros. Em décadas recentes, o crescimento econômico de vários países asiáticos levou a uma explosão do transporte motorizado. A constante parte da renda dedicada ao transporte se deve ao fato de que quanto mais ricas forem as pessoas, mais elas viajam. É uma relação quase proporcional. Ao mesmo tempo, elas têm um tempo limitado para viajar. Ou seja, quanto mais viajam, mais rápidas precisam ser, para cobrir a distância superior no mesmo período de tempo. Na China, poucos veículos eram produzidos para venda individual até os anos 80. Desde então, o número de carros se multiplicou por 6. A mobilidade aumenta em todo o mundo. Segundo previsões, até o ano 2050, as necessidades de transportes nos países em desenvolvimento serão equivalentes às dos países industrializados hoje. A crescente demanda aumenta o desafio em escala global. O medo de que as reservas mundiais de petróleo acabem levou a uma corrida feroz à exploração de novos depósitos. Muitas plataformas de perfuração foram erguidas para extrair o petróleo sob o mar. Construímos a plataforma Hibernia na costa canadense de Newfoundland, perto do local em que o Titanic afundou. Neste ambiente hostil, a plataforma deve ser capaz de suportar ondas gigantescas e enormes icebergs. O petróleo se tornou o principal produto transportado por mar. Quando acontecem acidentes, eles causam desastres ecológicos. Em 1989, o óleo derramado do Exxon Valdez, no Alasca, poluiu 1.700 quilômetros de litoral. O aquecimento global é considerado uma das mais graves ameaças ao meio ambiente. Emissões de gás carbônico geradas pela combustão de gasolina contribuem diretamente para isso. Nossas análises sugerem que as emissões de CO2 derivadas do transporte de passageiros vão aumentar 4 vezes nas próximas 5 décadas, ou seja, até o ano 2050. Muito desse aumento se deve aos automóveis. Na tentativa de proteger o meio ambiente, a expansão do trânsito público é sempre vista como o caminho do futuro.
Embora o Japão seja o maior fabricante de carros do mundo, ele investiu pesadamente em transporte ferroviário. O Shinkansen, movido a eletricidade, foi o primeiro trem de alta velocidade do mundo. Em 1964, o Japão começou com os trens velozes, de Tóquio a Osaka em 3 horas. São 500 quilômetros em 3 horas. Não seria possível ir do centro de Tóquio ao centro de Osaka de avião em 3 horas. Quando o Japão introduziu os trens Shinkansen, ou trens bala, em 1964, foi preciso uma década para que os efeitos fossem sentidos por todos, inclusive por mim, e sou economista. Levei alguns anos para perceber o que havia acontecido. Não era apenas um novo trem, era um novo meio de transporte. A Europa também apostou nos trens de alta velocidade. Todo ano, o TGV transporta quase 20 milhões de passageiros entre Paris e Lyon. Por 200 anos, os europeus sonharam cavar um túnel sob o Canal da Mancha. O mais longo túnel submarino do mundo foi inaugurado em 1993. Hoje, ir da França para a Inglaterra só leva 35 minutos. Na América, onde a ferrovia é um símbolo cultural antigo, o trem-bala não fez sucesso. Em todo o mundo, há o desenvolvimento dos trens de alta velocidade, mas não nos Estados Unidos, curiosamente. Eu suspeito que seja algo político. A influência de quem construiu as estradas é o conhecido lobby. O sistema de autoestradas interestaduais engloba 400 mil quilômetros de estradas cortando o país. É excelente. As pessoas continuam insistindo em dirigir elas mesmas, ao invés de deixar o motorista do trem fazer isso. É uma mentalidade diferente. O transporte sempre trouxe desafios tecnológicos. Hoje, o desenvolvimento dos meios de transporte depende cada vez mais das escolhas de cada sociedade.